Boa noite, querida comunidade. Só para adorar e louvar ao Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa celebração. É sempre uma alegria nós nos encontrarmos na casa do Senhor, para assim meditar na palavra, ouvir dessa palavra, sermos alimentados desta palavra também. Que aqui nós possamos orar em comunidade, cantar em comunidade e louvar ao Senhor em comunidade. Todos possam se sentir bem nesta casa e ao final do culto sair daqui animados e alimentados pela palavra do Senhor. Quero saudá-los também, você que acompanhará o culto nos próximos dias. Quero saudá-los com a saudação bíblica, que é lema do penúltimo domingo do ano eclesiástico, que se comemora amanhã. O penúltimo domingo do ano eclesiástico tem como lema o penúltimo versículo da Bíblia. Trata-se do versículo de Apocalipse 22, 20. E diz assim: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém? Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Alguns de nós já passaram pela experiência da gestação, aquele período em que não somente as esposas engravidam, mas também os maridos vão de carona nessa gravidez, e às vezes os maridos se tornam mais ansiosos ainda do que a própria esposa. Esse período, ele é marcado justamente por uma grande expectativa e também por uma ansiedade. E essa ansiedade, de certo modo, ela tem um lado positivo, porque preocupa-se em deixar tudo pronto para a chegada do bebê. Então, todo enxoval e tudo mais é preparado para a chegada do bebê. Contudo, a ansiedade também gera aquela emoção, muitas vezes muito forte, de que quando a esposa dá um sinal, a mulher dá um sinal, sentiu alguma coisinha, já sai correndo e achando que é chegada a hora. Eu passei por isso, já fiz viagens rumo ao médico, e o médico falou: não, calma, tá tudo certo, ainda não vai ser hoje que vai nascer tua filha. De certo modo, nós também estamos na expectativa, a expectativa da volta do Senhor. Nós vivemos essa expectativa. Se não a vivemos, então vamos começar a vivê-la, porque sim, nós vivemos na expectativa da volta do Senhor. E Jesus é uma testemunha fiel, como diz aqui nesse salmo, e o próprio Senhor Jesus afirma: certamente venho logo. Jesus é uma testemunha fiel. A Bíblia, ela trata de inúmeras vezes chamar a atenção da volta de Jesus. Sempre de novo ela faz essa promessa. Sabem por quê? Porque Jesus, porque Deus, porque o Trino Deus nos quer pertinho dele. Por isso a Bíblia enfatiza tanto essa promessa da volta de Jesus. Essa é a missão de Deus. Deus tem uma missão conosco. Só que a nossa natureza pecadora muitas vezes se manifesta e a gente acaba desconfiando dessa promessa, a gente acaba reclamando pela demora dessa promessa se cumprir. Mas vamos, pois, confiar sim na palavra do Senhor e não vamos nos esquecer de que Deus é fiel em cumprir a sua promessa. E assim nós nos reunimos aqui nesta noite, nesta celebração, em nome e na presença do Trino Deus, que faz promessas e tem maravilhas guardadas a cada um de nós. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cantamos o primeiro hino. Quero agradecer aqui a companhia do William e da Grace, que me acompanham também, que logo mais estarão também com as crianças do culto infantil.
Cantamos o primeiro hino, o hino número 20. É o 20? É o 18? 18, perdão. O hino número 18, o nosso encontro. Para as crianças que já estavam na expectativa, é o momento de vocês. Então convido aqui as crianças a virem aqui na frente. Vamos formar um círculo aqui. Venham, crianças. Também as orientadoras. Fiquei sabendo que hoje é um encontro bem especial, no qual iniciam os preparativos para o Natal. Vocês gostam do Natal? Quem não, né? Muito bem. Você agarra aqui na alma do tio. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor Jesus por este momento. Querido Senhor Jesus, obrigado por este momento no qual nós podemos estar aqui na companhia destas crianças. Obrigado, Senhor, que Tu colocaste no coração delas e também de suas famílias a vontade de estarem aqui nesta noite de celebração. Pedimos, Senhor, abençoe este momento de culto infantil, este momento no qual irão iniciar os preparativos para o Natal. Logo mais também elas poderão ouvir uma história na linguagem delas. Permita, Senhor, que elas possam compreender aquilo que foi preparado para elas nesta noite. Que isso que elas irão aprender hoje seja orientação, seja um mapa que guie a vida delas. Tu sabes, Senhor, o quanto é importante a palavra do Senhor já na infância. Portanto, Senhor, pedimos-te, abra os ouvidos, a mente e o coração dessas crianças, para que elas possam compreender esta tua santa e boa palavra. E faça isso também com todos nós aqui presentes em culto. É isso que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Bom encontro para vocês. Convido a vir aqui na frente a Naira, que irá conduzir os avisos. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Comunidades, visitantes, sejam todos bem-vindos no culto desta noite. Muito obrigado, Giovanni, por estar conosco, ter vindo de São Bento, da Faculdade de Teologia, para estar com a gente. Também o William e a Grace, sejam bem-vindos. E obrigado também por trazer o louvor no culto desta noite. Os avisos para a semana são os seguintes. A oferta avulsa do culto de hoje é local. A partir deste sábado e nos próximos 4 sábados, as crianças estarão ensaiando, no horário do culto, os hinos e a programação de Natal.
É importante a presença de todas as crianças nesses ensaios e a dedicação também dos pais em trazê-las. Quarta-feira, oase, às 14h30. Quarta-feira, ensaio do coral, às 19h30. A Igreja Luterana de Itaiópolis estará celebrando o aniversário de 120 anos no próximo domingo, dia 24 de novembro. Haverá culto de celebração às 10h da manhã e almoço comunitário às 12h, com churrasco, boi ralado e todos os acompanhamentos. O valor do cartão adulto é R$ 50 e crianças até 6 anos não pagam. E de 7 a 12 anos pagam R$ 20. A comunidade de Mafra está convidada a estar presente no aniversário de Itaiópolis. Quem quiser adquirir os cartões, a gente tem na secretaria e pode chegar conosco após o culto. A cantata especial de Natal aqui na comunidade será no dia 14 de dezembro, em horário de culto, às 19h. No próximo sábado, culto normal e culto infantil, às 19h. Todos estão convidados a estar conosco. Muito obrigado. Seriam esses os avisos para hoje. Obrigado, Naira. Queremos cantar o próximo hino. Trata-se do hino 33, Vaso Novo. Sim, todos nós queremos ser um vaso novo, por isso te convido a abaixar suas cabeças, fechar seus olhos, unir as suas mãos, para assim orarmos ao nosso bondoso e misericordioso Deus. Bondoso Senhor, é com o coração cheio de gratidão que achegamo-nos a Ti em oração, louvando pela oportunidade de prestarmos culto a Ti. Confessamos que a nossa natureza pecadora tem se manifestado em nossos pensamentos, palavras e ações, e confessamos que temos pecado quando não somos um bom exemplo de vida para as demais pessoas, quando não enxergamos o próximo que caminha e clama ao nosso lado, quando muitas vezes somos tomados por sentimentos de grandeza, de orgulho, de vaidade, e esperamos por reconhecimento e honra o tempo todo. Também desconfiamos da Sua promessa, Senhor. Reclamamos pela demora, mas sabemos que fora de Ti não há vida. Por isso suplicamos pelo Teu perdão. Apesar de nossas limitações e defeitos, usa-nos como Teus instrumentos. Renova em nós a esperança da Sua volta, faze com que sigamos cegamente nos Seus caminhos, pois não precisamos entender a Sua condução. Tu és o nosso Pai. Ainda que nos guie noite adentro, é a Ti que nos levas. Que o poder do Espírito Santo produza em nós a fé e a transformação de vida. Restaure em nós a alegria de Tua salvação e torna-nos dispostos a Te obedecer. Em nome de Cristo. Amém. Confiantes no perdão de Deus, queremos cantar o próximo hino, louvando ao Senhor pela sua misericórdia e o seu amor, e assim nos preparando para ouvir a sua santa palavra.
Convido para se chegar aqui na frente a Michele, que nos trará a leitura do Santo Evangelho. Mas antes da leitura do Santo Evangelho, nós faremos a leitura do Salmo 119. Eu te convido a abrir a Bíblia. Se puderes abrir esta Bíblia que está aí nos bancos da comunidade, nós faremos essa leitura do Salmo em conjunto essa noite. Então, é lá na página 681, página 681, quem assim se sentir livre para acompanhar essa leitura. Salmo 119, os versos 9 a 16. Este texto também é o texto base para a pregação nesta noite. Nós vamos proceder da seguinte forma, vamos ler em conjunto. O lado à minha direita vai ler os versos ímpares, os versos 9, 11 e assim seguinte. E este lado aqui lê os versos pares, 10, 12 seguintes. Eu puxo à frente e vocês então dão continuidade à leitura. Então começamos aqui pelo lado direito, este lado de cá, lendo então o verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Até aqui, a palavra do salmista. Ouviremos agora a palavra do Santo Evangelho, conforme Lucas 2, os versos 41 a 52. Se encontra na página 1123. Só ler. O menino Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse? E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui. Louvado seja o Senhor. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A comunidade poderá se sentar, tomar seus lugares, e nós queremos
cantar o hino 152, pela palavra de Deus. Obrigado, William e Grace. Irão agora acompanhar as crianças no culto infantil. E diante do privilégio e da responsabilidade de pregar a palavra de Deus, eu desejo e anuncio que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. A juventude não vivenciou o que muitos de nós vivenciaram algumas décadas atrás. Nós sabemos que algumas décadas atrás havia muita dificuldade em relação a algumas doenças. Não existia a prevenção que há hoje. Hoje, inúmeras doenças já são prevenidas na nossa infância. Sarampo, varíola, tétano, tudo mais. Há inúmeras doenças que nós conseguimos prevenir e com isso salvar milhares e milhares de vidas, graças a essa prevenção que há. Houve um avanço significativo na área da medicina. E esse avanço, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, salva por ano 2 a 3 milhões de pessoas. Se por um lado houve esse avanço na medicina, por outro lado, infelizmente, está havendo um regresso. É na área da nossa espiritualidade, na área do estudo da palavra. As pessoas cada vez mais têm se afastado das Sagradas Escrituras. Cada vez mais a Bíblia, aos olhos de muitos, é uma palavra velha, sem importância. São histórias de 2.000 anos a 3.000 anos atrás que aconteceram, que hoje já não fazem diferença para a minha vida. Infelizmente, isso tem sido muito visível entre a juventude. Cada vez mais as igrejas luteranas têm um aspecto grisalho. Nós sabemos que cada vez mais as pessoas que frequentam nossos cultos
são pessoas acima de 20 anos ou acima de 30. Então nós vemos que as igrejas esvaziam quando fala-se da juventude. Assim, a tentação, como uma doença de outrora, chega e não encontra barreira nenhuma para tomar conta das pessoas, pois não há imunidade nenhuma. A palavra é colocada de lado e a tentação facilmente toma conta das pessoas. É diante dessa situação que nós fazemos a nós a pergunta que o salmista fez no primeiro versículo lido há pouco. Eu repito essa pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E essa pergunta, ela é respondida por esse salmista. Quando nós falamos de Bíblia e quando as pessoas dizem que essa é uma palavra velha, que ela necessitaria ser atualizada, a única afirmação que nós podemos e devemos fazer é de que a Bíblia não é uma palavra velha nem nova, mas sim ela é uma palavra eterna. Ela vale para sempre. Ela é uma palavra viva. Ela não necessita ser atualizada. Ela se atualiza por si própria. Eu estudo a palavra de Deus diariamente lá na faculdade. E diariamente eu sou confrontado por essa palavra, porque ela se atualiza e fala diretamente comigo. Porque ela é sim uma palavra viva que tem algo importante a dizer a cada um de nós. Não só as pessoas daquela época. Não se tratam de historinhas daquela época. Nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo. Nós precisamos também saber ler a Bíblia corretamente. Às vezes nós corremos o risco de, numa tentativa de fazer uma leitura da Bíblia, abrir em qualquer página e fazemos ali um recorte e não entendemos bem aquela parte que nós lemos ou até interpretamos de forma equivocada. Então nós precisamos saber por onde começar na Bíblia. E os recortes, eles sempre são muito perigosos, pois há vários contextos na Bíblia que muitas vezes nós precisamos compreender. Há ali um pano de fundo que precisamos compreender. Mas isso não é motivo para deixar a Bíblia de lado. E por isso nós hoje queremos meditar nessa passagem, a passagem do Salmo 119, os versos 9 a 16. Esse, para muitos que eu imagino que já conheçam o Salmo, sabem que trata-se do maior capítulo da Bíblia. É um salmo com 176 versículos. Consequentemente, ele também é o maior salmo também. E ele está ali quase no meio da Bíblia. Esse salmista, ele se ocupou em fazer uma oração interminável, porque começares a ler, vai ver que parece que nunca termina. Ele começou a fazer essa oração da seguinte forma. Nessa Bíblia da comunidade aqui, eu gostei muito dela, está bem destacado. Vocês podem ver, quiserem abrir novamente ali no Salmo 119, na página 681. Nós vemos ali que o salmista faz a divisão de 8 em 8 versículos. E ele segue uma lógica. Ele segue a lógica do alfabeto hebraico. Cada letrinha que está ali por cima, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, na página seguinte, o Re, e assim por diante, essas são as letrinhas do alfabeto hebraico. E o salmista, ele se ocupou em escrever, porque nós sabemos que
a maior parte do Antigo Testamento é escrito em hebraico. Esse salmista se ocupou em escrever uma oração seguindo essa lógica. Ele escreve 8 versículos com a letrinha Aleph, que é o nosso A, escreve 8 versículos com a letrinha Bet, que é o nosso B, sempre a primeira palavra tinha essa letrinha, e assim, consequentemente. E nós percebemos, já fazendo a leitura dessa parte dos versículos 9 a 16, que o salmista, ele lembra da sua juventude, do poder que a palavra teve e da transformação que a palavra causou na sua juventude. Por isso que ele aponta para esta maneira de como o jovem poderá manter puro, guardar puro o seu caminho. Esse salmista certamente já era mais idoso, e aí ele faz uma rememoração de toda a sua vida, começando lá no início, lá na sua infância, passando ali pela juventude e apontando sempre para a palavra do Senhor, acentuando a palavra escrita de Deus, essa palavra que não é humana, mas que é uma palavra inspirada por Deus, a fim de que todo homem, todo ser humano torne-se habilitado para a boa obra do Senhor. E aí eu chamo a atenção de vocês, percebam como ele faz, como ele se refere às Sagradas Escrituras com palavras diferentes. Se nós observarmos, o versículo 9, ele vai mencionar ali palavra. No versículo 10, ele menciona mandamentos. No versículo 12, decretos. No versículo 14, testemunhos. No 15, preceitos. No 16 ele repete decretos, palavras. É justamente isso que o salmista faz ao longo de todo esse salmo. Ele se refere, para ele não ser repetitivo, dizer o tempo todo palavra, 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 ele usa termos diferentes, mas que no fundo têm o mesmo significado. Todos eles apontam para a palavra de Deus. Mandamentos, decretos, palavra, preceitos, testemunhos, tudo isso aponta para a palavra de Deus. E assim segue essa oração. Esse salmista, ele reconhece que Deus faz algo singular na vida dele e na vida do seu povo. E isso é fixado no coração. Isso ele deixa bem claro no verso 10. De todo o coração te busquei. Ele faz uma confissão, de todo o coração te busquei, mas logo em seguida ele já faz a oração. Não deixas que eu me desvie dos teus mandamentos. Por que isso? Porque ele sabe que ele por conta própria não tem o poder de guardar a palavra de Deus no seu coração. Somente Deus faz isso através do Espírito Santo. O salmista por conta própria não consegue se purificar sozinho. Isso é dom de Deus. E a purificação, que ele vai dizer logo no verso 9, de guardar puro o seu caminho, ela não é apenas o remover os pecados de si, mas trata-se de um relacionamento íntimo com Deus, de uma confiança na palavra de Deus. Nesse relacionamento com Deus, a pessoa começa a priorizar Deus em sua vida. E no momento que ela começa a priorizar Deus,
ela vai se livrando de tudo aquilo que atrapalha o relacionamento entre ser humano e Deus. E começa a confiar também na palavra do Senhor. E quando a gente fala da palavra do Senhor, e como nós vimos aqui outros termos usados, mandamentos, decretos, isso aponta muito para o sentido da lei do Senhor. A lei é algo muito presente no Antigo Testamento, sempre de novo nós vemos a lei de Deus sendo mencionada no Antigo Testamento. E infelizmente, quando Jesus veio ao mundo, as pessoas achavam que a lei de Deus era um peso na vida delas, era um fardo muito pesado. Mas a lei de Deus, ela não é um peso. Nós não devemos interpretar a lei de Deus como um peso na nossa vida, porque a lei de Deus é possível ser amada, de termos prazer e alegria nela, assim como teve o salmista. Normalmente a lei é vista como uma obrigação, mas o salmista afirma que ele guardou a lei em seu coração, no verso 11, para não pecar, alegrou-se com o caminho apontado, ou seja, a lei de Deus traz alegria. E no verso 16, o salmista tem prazer nos decretos de Deus. A lei é prazerosa, porque a lei de Deus preza pela vida, por uma boa relação vertical e horizontal. Quando o salmista faz essas afirmações, ele afirma que a palavra de Deus é prevenção e é cura, capaz de convencer o pecado e também nos regenera e nos dá poder para viver uma vida em obediência a Deus. Ela nos orienta. Se nós queremos viver o mais longe possível dos frutos do pecado herdados de Adão e Eva, se nós queremos conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com essa vontade, então precisamos meditar na palavra, ocuparmos-nos com essa palavra, com o estudo da palavra, e apenas a partir de um estudo contínuo da palavra, com o agir do Espírito Santo, nós iremos desenvolver disciplina e não seremos corrompidos pela maldade e pelo pecado. E sim, meus queridos, a gente tem dificuldade de manter um estudo contínuo da palavra. Inclusive, nós, estudantes de teologia, inclusive os pastores. Todos nós somos humanos, não adianta chegar aqui para vocês e dizer, vocês precisam manter um estudo diário da palavra de Deus, se eu não faço em minha vida. E todos nós temos realmente essa dificuldade na nossa vida. Mas talvez nós poderíamos tentar priorizar Deus em nossa vida e de alguma forma iniciar aquilo que ainda não fizemos até agora. De tentar meditar na palavra de Deus, seja 1 ou 2 versículos por dia, seja a partir da senha diária, seja a partir de um texto, e assim fazer a leitura contínua daquele texto, para tentar compreender essa palavra. Não foi possível hoje, mas tente fazer amanhã, tente dar continuidade amanhã. Esse estudo contínuo, ele nos aproxima de Deus. Porque se nós não fizermos isso, a gente corre um risco muito sério. Um risco de não conhecer Deus e tampouco relacionar-se com Ele, de estar distante da palavra dEle. E não é isso que Deus quer de nós. Deus propõe esse estudo da palavra
o salmista afirma a diferença, a transformação que a palavra causou em sua vida. Por que não causaria também uma grande diferença em nossa vida? O propósito de Deus, por meio desse escritor, era certamente revelar à comunidade, revelar aos leitores e também a nós, de que deve-se fazer da lei de Deus o princípio que direciona a sua e a nossa conduta, de modo que a pessoa submeta toda a sua vontade e objetivos à direção divina, de modo que a nossa vida esteja em concordância com a vontade de Deus. Viver e meditar na palavra de Deus torna-se um alimento tão precioso, não somente para a nossa mente, mas para todo o nosso ser. A dificuldade é que, em meio a um mundo onde há desprezo, onde há zombaria e, em muitos países, perseguição por aqueles que estudam a palavra, esse salmista aprendeu a confiar na palavra de Deus e a ela manter-se fiel, pois ele reconheceu a ação divina em sua vida e a essa ação ele se entrega. E não somente o salmista aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a confiar na palavra de Deus. Também o apóstolo Paulo escreveu a carta ao seu amigo Timóteo, e ali Paulo afirma ao jovem Timóteo de que Deus é responsável por sua palavra. E essa palavra é confiável, é permanente e é poderosa. Essa palavra ela não deve ser distorcida, mas sim ensinada, transmitida, pois a Escritura é útil a qualquer pessoa. Ouçamos aquilo que está escrito em 2 Timóteo 3, os versos 14 a 17, que eu passo a ler. Só um momento. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para obedecer à salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Essas palavras foram escritas para uma pessoa, para um jovem pastor. E esse jovem, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus através da sua mãe, a Eunice, e também da sua avó, a Lloyd. Na infância, Timóteo ouvia diariamente as Sagradas Escrituras, o que nós chamamos de Antigo Testamento, pois ainda não havia o Novo Testamento. E Paulo, então, escreve essa carta para o amigo Timóteo, desejando que o seu amigo conhecesse Jesus, porque tudo aquilo que ele ouviu na sua infância, da sua mãe, da sua avó, apontava para Jesus. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E agora, Jesus havia chegado ao mundo e Paulo desejava que o seu amigo Timóteo conhecesse esse Jesus.
que o Timóteo reconhecesse e compreendesse que é dele e para ele que aponta todo o Antigo Testamento que lhe foi ensinado na sua infância. Quando Jesus foi encontrado no templo, aquele texto lido há pouco pela Michele, Jesus estava ali sentado com os doutores, com os mestres da lei, pessoas que conheciam bem a lei do Senhor, e ambos ocupavam-se justamente com o estudo da palavra. E Jesus admirava as pessoas que o ouviam, porque ele próprio era a palavra encarnada. Sim, Jesus era a palavra encarnada. Os mestres da lei, pessoas sábias e instruídas da época, liam uma parte da Escritura e certamente Jesus dizia: é de mim que está falando essa parte aí. Só que eles não compreendiam de que eles tinham a palavra encarnada na sua frente. Por isso que aquilo que Jesus dizia admirava tantas pessoas. Ele tinha todo o conhecimento da palavra, pois ele próprio era a palavra encarnada. E isso o evangelista João deixou bem claro no seu evangelho, já no primeiro versículo. Lá diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 9 de João 1. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. E no verso 14, assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus, a palavra de Deus encarnada no mundo, um ser humano como eu e você, trouxe graça e verdade, trouxe luz a todos, sem fazer distinção. Entrou no mundo para fazer aquilo que nós não conseguimos. Somente Jesus cumpriu a palavra, somente Jesus cumpriu a lei de Deus. E com isso ele trouxe salvação a todos nós. Quando nós então não conseguirmos cumprir a palavra, lembremos-nos de Cristo, aquele que entrou no mundo para nos salvar. Em Cristo nós reconhecemos o nosso pecado, mas em Cristo nós também encontramos o nosso perdão. A partir dessa mensagem que eu trouxe até aqui, eu tenho uma esposa que ela é professora e ela gosta muito de dar tarefa de casa para as crianças, então eu quero dar uma tarefinha de casa para vocês. Aprendi com ela. Aliás, são 2 tarefas, vou pegar mais pesado. A primeira tarefa é bem fácil, gente. É que vocês procurem manter certa proximidade com o estudo da palavra. Talvez vocês tenham dificuldade em fazer isso diariamente, mas procurem tirar esse tempo na vida de vocês. Vocês vão perceber o qual benéfico é isso para a vida de vocês. Se ainda não tens intimidade com a Bíblia, a minha sugestão é que comece pelos evangelhos. Comece conhecendo o Senhor Jesus. E se queres se desafiar um pouquinho além, vai para as cartas do Novo Testamento, vai para os livros do Antigo Testamento que estão ali divididos em blocos. Tem ali o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os proféticos. Faça a leitura desses textos. Um por vez, sem se apressar. Todos eles são um convite a um relacionamento íntimo com Deus. Pois de todos nós, eu afirmo que ninguém é tão mau que não possa abrir e ler a palavra bíblica. Mas ninguém também é tão bom
que não precise abrir e ler essa palavra, palavra que cura e previne. Segunda tarefa, e ela está diretamente ligada à primeira. Ao que parece, o salmista demonstrava interesse pelos jovens. Essa fase é uma fase marcada por sonhos, pela vontade de mudar o mundo, ou de pelo menos transformar a sua vida. O grande risco é que nessa fase a maturidade ainda está em formação e os impulsos podem levar os jovens a cair em armadilhas. É o que nós mais vemos. O salmista sabia que essa é uma fase de inúmeras tentações. Nós sabemos disso. Por isso afirma que a única maneira de manter-se puro é guardar a palavra em seu coração. A palavra é essa injeção de ânimo que age instantaneamente e também é prevenção. Produz imunidade contra a tentação. Como nós temos diante de nós os jovens da atualidade, que diariamente recebem um caminhão de informações e precisam filtrar tudo isso, então eu quero desafiar que lá na casa de vocês, onde eu sei que certamente há pelo menos uma Bíblia, de que vocês façam uso dessa Bíblia, que ela não fique apenas como um artigo de decoração ou uma espécie de amuleto, que na nossa vida, se na nossa vida a palavra gerou tamanha transformação, e nós estamos aqui nessa noite celebrando culto a Deus, porque a palavra também não irá gerar transformação na vida dos mais jovens. E aqui eu trago um exemplo dos meus saudosos e queridos avós. Eu tive o privilégio de ser criado na casa juntamente com os meus avós. E nos domingos à noite, quando não era durante a semana, mas nos domingos à noite, o meu avô já estava muitas vezes deitado, aquele alemão que gosta de dormir cedo, e a minha avó pegava a Bíblia, ela sabia ler em alemão, em português, e começava a fazer a leitura de algum texto bíblico. E ali estava o meu avô, ouvindo aquela leitura, a minha avó realizando a leitura, e lá no outro quarto, tinha um netinho ouvindo aquela leitura. Com certeza, a minha avó não fazia aquela leitura diretamente para mim. Ela fazia para ela e para o esposo dela, mas de forma indireta. E eu sei bem que no fundo ela sabia que eu estava ouvindo aquela palavra. Ela estava semeando a palavra para mais pessoas. Talvez na nossa casa a gente não esteja criando netos ainda, talvez a gente não tenha uma família tão grande perto de nós. Mas eu peço a vocês, aproveitem cada oportunidade de semear a palavra de Deus. Talvez aquilo que vocês farão hoje não trará resultado instantâneo. Dificilmente a palavra é recebida e alguém já, naquele fogo de palha, já promete transformação, já promete mudança de vida. Dificilmente. Também não foi assim comigo. Muitas vezes são meses, são anos, ouvindo a palavra de Deus. Ela é semeada, e nós colocamos o crescimento nas mãos de Deus, pois só Ele pode dar esse crescimento. Mas não vamos deixar de semear a palavra de Deus, começando em nossas casas, e assim por diante. Então, a segunda tarefa é justamente essa: semeiem a palavra de Deus, pois nós sabemos, tanto para nós como para os jovens, ou esse livro nos afasta do pecado,
ou o pecado nos afasta desse livro. Então vamos nos atentar a isso. Nós sabemos que a palavra é um privilégio para a nossa vida, tal qual uma injeção de cura e prevenção. Essa palavra tem poder de purificar e de derrotar o pecado. E ao mesmo tempo é um lavar e um santificar. Os jovens, as crianças, os adultos e, é claro, os idosos precisam ouvir essa palavra para que assim, com o poder do Espírito Santo, adquiram resistência contra as inúmeras tentações da vida terrena. Que cada pessoa procure relacionar-se com essa palavra e com o próprio Deus, cientes de que somente o Espírito Santo tem o poder de interpretar a palavra em nós. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra em nossos corações e a semeá-la, transmiti-la adiante, na certeza e na confiança da cura e da prevenção. Amém. Convido a comunidade em resposta à pregação da palavra de Deus, confessarmos a fé que nos une com as palavras do credo apostólico. A comunidade pode ficar de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar os seus lugares. Nós queremos cantar o próximo hino, é o hino 479. Os meus companheiros me deixaram sozinho agora, então se não tem tu, vai tu mesmo. Então eu vou me desafiar um pouquinho no teclado, cantando esse hino, Graças Dou por Minha Vida, 479. Durante o hino, então, as ofertas são trazidas no altar, ou também aqui nos primeiros bancos, há também uma cestinha em cada banco.
Que assim o poderoso Deus abençoe as dádivas e também os doadores. Amém. Quero convidá-los para um momento de oração. Quem assim puder ficar de pé novamente. Oramos. Deus amado, somos gratos pela oportunidade de reunirmos-nos em Tua casa. Aqui no contato com a Tua palavra encontramos paz, perdão, reconciliação e percebemos o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de sermos alimentados por essa palavra pela qual rendemos graças a Ti. E também cantamos louvores. Ajuda-nos a confiar nesta palavra que nos exorta e desafia a sempre de novo, como cristãos, meditar nela, semeá-la e vivê-la na prática. Nós reconhecemos que não temos capacidade de fazê-lo com nossas próprias forças, por isso pedimos, dá-nos, Senhor, olhos que enxergam, mãos que seguram e sustentam, pés que não cansam, um coração que ame sem limites. Dá-nos, Senhor, a identidade de Teus filhos e filhas, e dessa forma a nova vida que o Senhor Jesus nos alcançou. Oramos por aquelas pessoas que aqui reúnem-se e também por aquelas que não estão aqui nesta noite. De modo especial pelas pessoas adoentadas. Concede-lhes restauração física e espiritual. Também há pessoas desiludidas com a comunidade. Trabalhe na mente e no coração delas para que voltem ao convívio comunitário. Há também inúmeras pessoas que ainda se encontram nas trevas. Faze com que também elas cheguem a conhecer e experimentar o Teu amor, que se põe a caminho para buscar o que está perdido ou desorientado. Intercedemos pelas nossas famílias, crianças, jovens, adultos e idosos, todos necessitam de Ti, Senhor. E o Senhor sabe das necessidades de cada um. Por isso, sê Tu presente em cada lar, com cada pessoa. Há ainda inúmeras situações pessoais e comunitárias que não foram mencionadas, as quais queremos colocar em Suas mãos, ó Deus. Ouve também essas súplicas que ficam no silêncio do nosso coração. Ajuda-nos a vivermos para a honra e glória do Teu nome, que nossa vida sirva de testemunho para aqueles que ainda não Te conhecem. Isso e tudo mais nós colocamos na oração que o Teu Filho, Jesus Cristo, nos ensinou, orando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. O Senhor esteja sobre vós, para vos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao vosso lado para vos abençoar e proteger. O Senhor esteja atrás de vós para vos salvar da falsidade de pessoas más. O Senhor esteja abaixo de vós para vos amparar quando caíres e vos tirar das armadilhas. O Senhor esteja dentro de vós para vos consolar quando estiverdes tristes. O Senhor esteja ao redor de vós para vos defender quando outros caírem em cima de vós. O Senhor esteja sobre vós para vos abençoar. Assim vos abençoe o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alimentados com a palavra de Deus,
fortalecidos na fé, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Uma boa noite.